E aí? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast. E o assunto de hoje é um assunto extremamente relevante, principalmente para você que não sabe que médico também são seres humanos. E o convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Conrad, urologista especialista e mestre pelo UFMG. E só que a gente não vai falar sobre o pipiu, não. Nós vamos falar sobre saúde mental. Talvez um pouco sobre o pipiu, né? Talvez um pouco. Cara, muito obrigado por vir. Finalmente eu consegui te trazer. Apesar de insistir muito, já tem uns 2 anos. Não, mais ou menos, né? Eu que agradeço, cara, o convite e não demorou 2 anos pra gente vir, não, senhor, tá? Foi um pouquinho menos. Mas é difícil conciliar. 1 ano e 10 meses. Desde o primeiro episódio que você tá me chamando. Mas o importante é que a gente tá aí pra poder conversar. Amigão, seguinte. Fala. Nós, de fora da sociedade, que não estamos dentro do hospital, a gente não sabe, de fato, a rotina do que é ser um médico. Certo. Pesquisando um pouco sobre os problemas emocionais dos médicos, o Conselho Federal de Medicina, ele lançou um artigo falando que 70% dos médicos sofrem de ansiedade ou depressão e que 64% ainda não tratam. Por quê? Porque a falta de tempo, se eu precisar ficar afastado do trabalho, meu faturamento cai. O que acontece de fato na cabeça dos médicos? Bom, é difícil a gente explicar isso, né? Mas, na verdade, a gente acaba que a gente tem uma rotina um pouco pesada. E acaba que a gente lida com algumas coisas no dia a dia que são muito ruins. É muito ruim lidar com a morte. É muito ruim lidar com a doença terminal, sabe? É muito difícil falar para um filho que o pai dele tá morrendo. E é ainda mais difícil falar para um pai que o filho dele tá morrendo. Então, lidar com isso todo dia tem uma carga, sabe? Todo mundo adora falar, não, médico é frio, vocês não se importam. Cara, isso é uma mentira absurda. É claro que a gente importa. Só que essa frieza, essa distância, isso é um mecanismo de defesa. Cada paciente meu, de qual eu tenho certeza que da maioria dos médicos, cada paciente meu que morre, leva um pedacinho meu com ele. Cada paciente seu que complica depois de uma cirurgia, mesmo você tendo feito tudo certo, tudo do jeito que você sempre fez, leva um pouco de você com ele. Então, ao longo do tempo, você vai ficando mal. Pesa. É difícil não levar isso pra casa. Né? A minha família não tem culpa se a minha rotina é pesada, se o que eu trato é uma coisa complicada. Então, não levar isso pra casa já é difícil. Então, esse peso, não poder discutir às vezes isso com alguém, muitas vezes por uma questão de não parecer fraco mesmo, é difícil. A notícia boa é que nos últimos tempos eu tenho visto aí na nova geração, e eu participo muito na formação de profissionais, então mesmo, né, nos acadêmicos, na universidade, ou na formação dos médicos residentes, que eu participo muito também, uma coisa que eu gosto muito, a gente tem aí uma preocupação com isso. A gente tem uma preocupação com saúde mental, a gente tem uma preocupação com bem-estar, a saúde do médico mesmo. Isso tem uma coisa que tem mudado, sabe? Às vezes, de uma maneira pouco saudável também. A gente tem uma nova geração aí também que preocupa muito com a saúde mental, mas preocupa pouco com o próprio serviço. Então, às vezes, eu não posso deixar a qualidade do meu treinamento, do meu aprendizado cair, porque minha saúde mental vai ficar impactada. Então, achar esse equilíbrio entre fazer um bom trabalho, se dedicar ao máximo, e a nossa profissão exige dedicação intensa, acho que como qualquer outra, mas a gente precisa muito se dedicar. Balancear isso com uma vida pessoal saudável não é fácil. Então, eu acho que é por isso que tem essa queda aí na saúde mental. Lidar com a morte todos os dias, de frente a frente, é fácil? Não. Não é não.
Muito ruim. Muito difícil. É o que eu tô falando. Falar pra alguém que a coisa tá indo mal é muito difícil. Falar com a família que não há mais nada a ser feito é muito difícil. Então, esse é o nosso dia a dia, porque eu, principalmente, que lido muito com oncologia, né, com a parte de câncer urológico, que é a minha área de ênfase, a gente perde muitos doentes. Então, nunca é fácil lidar com a morte. Seja um idoso, seja um jovem, seja uma pessoa que está sofrendo em vida. Ah, vai descansar do sofrimento. Ok, mas não quer dizer que é bom morrer. Por que a gente de fora acha que médicos são super-heróis? Não acho, não. Eu não acho mais, né? Mas isso foi muito discutido na pandemia, né? Na hora que precisou muito, aí os profissionais da saúde viraram heróis. Mas não são, não. E eu não incluo só o médico nisso, porque a gente não funciona sem os outros profissionais da saúde. Tem coisas que eles fazem que a gente não faz. Então, eu falo isso sempre com os meus residentes, para que a gente precise entender isso. O hospital funciona sem médico. Se passar um médico lá uma vez por dia de manhã, o hospital funciona. O hospital não funciona sem enfermagem nem 10 minutos. Para tudo. Sem enfermeiro, sem técnico, sem fisioterapeuta. Então, todos os profissionais da saúde, eles têm esse quê, mas é de cuidar mesmo, sabe? Acho que hoje em dia, cada vez menos, nós estamos sendo vistos como heróis, até porque nós não somos. Acho que é só mais uma profissão. A gente cuida, como tem gente que cuida da sua saúde física, como tem gente que cuida da sua saúde metabólica, como o nutricionista, por exemplo. Tem gente que cuida da sua saúde financeira, tem gente que cuida da sua saúde tributária e por aí vai. Eu quis te trazer aqui... Certo. Porque todas as entrevistas de médico, é o médico falando sobre si, sobre o que faz, sobre a relevância que ele faz, que ele trata, o ego, porque eles de fato são muito bons. E querendo ou não, vocês são profissionais que cuidam da saúde da sociedade, mas eu vejo em contrapartida que cuidam pouco da própria saúde. Justo. Por quê? Ganância? Quando eu falo ganância, não de algo ruim, mas de acumular patrimônio, ficar... Cara, eu tenho médicos, amigos, que trabalham 18 horas por dia. Toda semana. Cara, nem te falo só de ganância. Ganância existe. Ter dinheiro é bom. Todo mundo sabe, né? Todo mundo luta pra isso. De uma maneira ou de outra, todo mundo luta pra ganhar o seu e pra ter uma vida melhor. Mas criou-se ao longo do tempo, e isso é uma coisa que eu tenho muito claro hoje, que eu percebo muito claramente, criou-se um imaginário, uma ideia de que o médico trabalha muito. Não, médico, nossa, você trabalha muito. Às vezes quando eu falo com as pessoas, o que você faz? Eu sou médico. Pô, nossa, você trabalha muito. Precisa. A questão é essa. Precisa mesmo? E será que a gente deveria? Então, dentro do nosso meio mesmo, entre os colegas, a pessoa que escolhe trabalhar menos, e existem algumas dessas pessoas, é que escolhe e fala, não, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero trabalhar menos, eu não quero ficar morrendo de trabalhar. Muitas vezes ela é vista como preguiçosa. Essa pessoa é vista como uma pessoa ruim de serviço, porque ela não tá lá. Porque ela não pega o boi pelo chifre, igual a gente gosta de falar. Não vai em cima. Não pega tudo que aparece. Não vai em todos os plantões que oferecem. Não pega todos os empregos que aparecem. Muitas vezes essa pessoa é vista como acomodada. Então a gente criou entre nós mesmos essa ideia de que tem que trabalhar loucamente. Você tem que fazer o máximo o tempo todo. Você tem que fazer tudo o tempo inteiro. Cara, isso é muito pouco saudável pra gente, né? E aí vem aquela velha pergunta, precisa mesmo da gente fazer isso? Precisa trabalhar tanto? Precisa ter vários empregos? Precisa virar a noite uma atrás da outra? Você precisa. Então não é porque você tem a oportunidade que você precisa fazer. Então eu acho que tem-se esse imaginário ainda, sabe? E a gente demora um pouco mais para começar a ganhar. Porque se você for pensar numa formação médica padrão, você tem 6 anos de curso,
Os outros cursos são 5 ou 4 anos, né? Depende da sua formação. Você vai ter aí mais 4, 5, 6 anos de residência. Pra você começar a se inserir no mercado. Então, assim, você vai gastar aí mais ou menos 12, 13 anos para você começar a ter alguma rentabilidade. E aí, o que acontece? O seu círculo social, as pessoas não médicas, os outros profissionais, eles começam a ganhar com 24, 25 anos. Pode ser que eles ganhem menos que você no final das contas, tudo bem. Mas eles começaram antes. Então, você vê as pessoas ao seu redor começando a desenvolver, a acumular um patrimônio, a ter um bem, ter um carro, ter uma viagem, ter um apartamento, seja o que for. Você não tem nada ainda, porque você tá só ralando e não tá vendo resultado. Na hora que começa a aparecer, eu vejo muitas vezes essa vontade de querer ganhar o tempo perdido, acumular o que você não ganhou durante os 10 anos. Então você começa a acelerar para correr atrás do que você não tinha. Então, não, eu preciso ganhar para chegar onde tá todo mundo agora. Só que se eles chegaram em 12, 13 anos, eu quero chegar em 2. E aí, custe o que custar. Custe o que custar. A qualquer custo. Exatamente. Por que tem crescido muito o índice de médicos dependentes químicos? Principalmente no álcool, que é um artigo que a Medicina S.A. ela publicou recentemente, falando que 7 a cada 10 médicos sofrem com ansiedade e depressão, 64% não tratam com medo de queda de faturamento, e desses 64%, boa parte ele usa processos químicos para, sabe, como se fosse um rebite do caminhoneiro. É, mas é mesmo, né? Assim, eu não acho, sinceramente, que essa taxa tenha subido, não. Eu acho que mais pessoas hoje admitem que usam. Sim. Mais gente busca ajuda. Porque eu conheço muitos médicos mais velhos, então a maioria abusa de álcool, de algumas outras coisas, mas a maioria é álcool mesmo. Que é a droga mais tolerada na nossa sociedade e é a que você consegue ainda conviver com alguma possibilidade, vamos dizer assim. Tem drogas que você usar, você não consegue mais produzir nem conviver. Cara, afogar as mágoas, né? Afogar os problemas mesmo. Então, assim, hoje em dia tem outras drogas que aparecem de maneira mais útil, vamos dizer assim. O álcool, ele é um sedativo. Né? O álcool, ele te deixa mal das suas faculdades mentais. Então, você não consegue trabalhar sob efeito de álcool. Alguns loucos até fazem isso, mas a maioria não faz, você não consegue. Eu que sou cirurgião, eu não consigo operar sob efeito de álcool. Não tem a menor condição. Eu vou fazer alguma coisa errada, eu vou prejudicar muito uma pessoa. Então, a gente não faz. Mas, por exemplo, a anfetamina é uma droga que te deixa ligadão. Não, eu preciso me concentrar. Todo mundo tem déficit de atenção. Nunca se produziu tanto no mundo. Produção científica, produção técnica, avanço de tecnologia, avanço científico, tudo, em todas as áreas. Mas todo mundo tem déficit de atenção. Qual que é a lógica disso? Não bate a conta. Não fecha. Né? Se todo mundo tem déficit de atenção, como que a gente produz tanto? É porque não tem. Né? Criou-se aí essa necessidade de ter que produzir. Eu não consigo me concentrar. Cara, ninguém concentra 7 horas seguidas. Ninguém produz assim. Não é assim que o nosso cérebro funciona. Não, mas toma esse Venvance aqui, ó. Toma essa Ritalina. Não, você tem TDAH, olha só. Olha aqui, ó. Você fez marquei 3 caixinhas aqui. É claro que você tem déficit de atenção. Toma essa anfetamina aqui, ó. Pra você poder produzir mais. E aí você vai ficando cada vez mais dependente. E aí você não dorme. Porque você tá ligadão de anfetamina. Né? Que é mais ou menos a história do rebite. A classe da droga é muito parecida. Né? Os efeitos da anfetamina e da cocaína no corpo são parecidos. É mais ou menos a mesma coisa. Só que da anfetamina é mais controlado. Por isso que ela pode ser vendida e a cocaína não pode. Então... a gente fica ligadão. E chega de noite e você não dorme. Porque você tá no 220, ligado na anfetamina. O que você faz? Toma um sedativo. Ou não consigo dormir. Toma um sedativo. Aí você acorda de manhã de ressaca do sedativo. Porque grande parte dos sedativos dão ressaca. Benzodiazepínico dá, o Zolpidem dá um pouco menos. Mas o benzodiazepínico, principalmente aí, que é o Rivotril,
o clonazepam, bromazepam, diazepam, eles dão um pouco de efeito de ressaca a depender do seu perfil de absorção aí e de depuração. E aí você acorda com ressaca, você acorda sonolento. Porque você precisou de um sedativo para dormir. O que você faz? Vamos jogar uma anfetamina para dentro que hoje eu preciso produzir. Hoje o pau vai quebrar. E aí você entra nesse ciclo. Voltando pro hospital, é mais fácil você lidar com o paciente ou com os familiares? Com o paciente, com certeza. Nem compara. Nem compara. O paciente, raramente ele dá algum tipo de problema. O paciente, ele tá ali, ele tá numa posição frágil, ele quer ser cuidado. É óbvio que questionar, tentar entender e participar do seu tratamento faz parte do processo de cura. E isso é extremamente desejável. Todos os pacientes acham que quando eles chegam no consultório, no ambulatório, falam: nossa, doutor, pesquisei isso aqui no Google. Que ele está cometendo um crime. Como se fosse: olha, eu pesquisei isso aqui no Google. Cara, não tem problema não. Você buscar conhecimento sobre o que você está sentindo, ou sobre alguma lesão que você tem, alguma coisa que você está em dúvida, uma doença que você acha que você pode ter, cara, isso é excelente. Você vai se informar. Na hora que eu te explicar o que eu quero fazer, o que eu julgo que é o que eu tô vendo, para tomar uma decisão, que é uma decisão em conjunto, eu só ofereço alguma coisa. Eu ofereço um tratamento. Eu ofereço uma medicação. Eu ofereço uma cirurgia. Quem decide se vai fazer ou não é o doente. Isso é fato. Se você estiver informado sobre o que você tem, é muito mais desejável, é muito mais fácil a conversa. Eu consigo que a gente decida junto de uma maneira muito mais tranquila, não tem problema nenhum. Se eu te propuser um tratamento, você me fala: não, mas e essa outra coisa aqui que eu pesquisei, o que você acha? Pô, excelente. Pode ser que seja uma coisa que também seja possível, que a gente possa fazer. Pode ser algo que eu tenha uma experiência e falo: olha, isso aqui eu já fiz, não ficou legal. Pode ser que isso aqui eu falo: olha, no seu caso, isso não se encaixa. Ou não tem comprovação científica. Ou não tem comprovação científica, ou para esse caso, para esse tipo de sintoma, ou para esse tipo de doença, isso aqui não vai ser o melhor. Não tem problema nenhum, sabe? O acompanhante, muitas vezes ele tá lá para ajudar. Na maioria das vezes ele tá lá para ajudar. Ele tá lá para entender o que o paciente às vezes não entende. Eu tenho muitos pacientes, principalmente no contexto de sistema único aí de saúde, que o paciente ele não teve uma formação acadêmica. É um paciente que trabalha na zona rural, é um paciente que, quando eu falo alguma coisa um pouco mais técnica, ou tento explicar alguma coisa, muitas vezes ele fala: olha, doutor, não entendo direito. Não tem problema, ele não deve entender. Não é a dele. Se ele tentar me mostrar como que ele trabalha no campo, eu não vou entender. Porque eu não tenho treinamento para isso. Mas o acompanhante muitas vezes vai e fala: olha, eu tô aqui para tentar entender, para ajudar, para passar informação para a família. Às vezes o doente não consegue passar isso com uma certa acurácia. Para poder ajudar com papelada, uma burocracia enorme. Você sabe, né? Documento, papel de internação, pedido de exame, cada um leva num lugar. É difícil entender tudo sozinho. Então o acompanhante é muito desejável. Mas muitas vezes o acompanhante está num estado de frustração. Porque ele está com uma pessoa que ele gosta, é uma pessoa que ele ama, e às vezes ele não pode fazer nada. Na maioria das vezes ele não pode fazer nada. Ele tenta ajudar. E ver quem você ama num estado de fragilidade e às vezes piorando é muito difícil. Mais difícil ainda é entender que não é porque a coisa está indo mal que tem algo sendo feito de errado. Ou não sendo feito. Ou não sendo feito. É difícil entender isso. É muito mais difícil ainda entender que nem sempre mais é melhor. Nem sempre operar é a solução. Nem sempre dar mais quimioterapia vai resolver o problema. Às vezes não vai resolver e só vai piorar a qualidade de vida. Então entender isso é muito difícil. Então às vezes o acompanhante fica nesse estado de frustração e ele descarrega um pouco na gente mesmo. No profissional de enfermagem, principalmente, coitado do técnico. Ele é xingado várias vezes ao dia por coisas que ele não tem responsabilidade de fazer. Mas o acompanhante está descarregando uma frustração. A gente tem que entender isso. Lógico que ninguém tem sangue de barata. Ninguém é perfeito, ninguém é monge. Então, às vezes, rola um atrito. Isso acontece. Mas a gente tenta ao máximo entender a posição do acompanhante.
entender e tentar explicar e trazer ele pra junto da gente. Quanto mais a gente jogar junto, melhor é o resultado final, mesmo que seja um resultado negativo. Rodrigo, tem algo que você fala que eu acho que é sensacional. Eu não sou uma receita ambulante. O que isso quer dizer? Cara, nós não somos máquinas. E eu acho que ninguém é, né? Então, assim, do mesmo jeito que eu não sou uma receita ambulante, você não é uma ficha ambulante. É mais ou menos equivalente aí, né? Nós não somos a nossa profissão. E isso é uma coisa que é difícil de dissociar. A medicina é uma profissão que desperta muito interesse. Porque todo mundo quer ser melhor e viver melhor, né? Então, por exemplo, muitas vezes quando eu vou conhecer alguém novo, quando eu conhecer uma pessoa nova, às vezes quando eu não tô com muita gente conhecida, que já às vezes fala isso, eu evito de falar que eu sou médico. Porque senão, efetivamente, a conversa em algum momento vai enveredar para aquele ponto. Mesmo que não seja pra minha especialidade. Me dá uma receitinha. Não é só me dar uma receitinha, então cara. Então me dá um atestado. Atestado o pessoal já parou de pedir. Porque, graças a Deus, as pessoas entenderam, né? Mas assim, não é só isso. É tipo assim, eu tô com isso aqui. Eu fui no médico, ele me prescreveu isso aqui. O que você acha? O meu pai tá assim, assim, sabe? Isso acaba enveredando pra essa conversa. E a gente fala tanto disso. Eu vivo tanto isso no meu dia a dia que às vezes eu não quero falar. Não é porque eu sou malvado com a pessoa e não quero ajudá-la. Não é isso, não. É porque às vezes eu preciso desligar. Eu preciso parar de pensar nisso. Eu preciso virar a chave um pouquinho. Ser o Rodrigo pessoa. Ser o Rodrigo marido, pai, amigo. Filho. Ex-atleta, filho. Não ser só aquele cara que é o médico, entendeu? Então, às vezes, a gente se sente assim. O tempo inteiro demandado. Então, se alguma pessoa que eu conheço não tem tanto contato comigo me chamou, pode saber. Pode saber que vai ser pra isso. Não ligo. Porque as pessoas que eu gosto, eu vou tentar ajudar. Né? Então, assim, às vezes a gente se sente assim um pouco um profissional ambulante, uma receita ambulante mesmo. Sabe? Um pedido de exame ambulante ou uma recomendação, porque você fica muito atrelado a essa profissão. E é um negócio que às vezes frita. Às vezes eu não quero falar disso. Eu preciso desligar pra minha saúde mental, pra minha cabeça ficar em paz, se é que isso é possível. O problema dos médicos é que não fica só ali na estrutura física de um hospital. Tem a necessidade de ser o médico integral em todas as áreas. Mas o problema maior é que vocês não lidam apenas com o paciente ou com o familiar, mas em qual momento vocês se sentem inseguros, fisicamente mesmo? De sofrer ameaça, de algum parente chegar lá ou algum paciente chegar lá e tentar denegrir a imagem física de vocês? Já aconteceu com você ou você já presenciou? Não, já aconteceu. Depende muito do lugar que você tá, né? Então assim, eu já trabalhei em tudo que é lugar. Quase todos os hospitais aí de BH eu já fui pelo menos algumas vezes trabalhar. Quase todos mesmo. Dos mais barra pesada aos mais elegantes. Eu já fui na quase todos. Tem alguns lugares que é bem pesado. Então assim, já teve mais de uma vez. De eu chegar e falar, não, me dá um atestado aí. Olha, isso aqui eu não posso te afastar, não tem muito jeito, isso aqui não tem jeito. Você não vai dar atestado pra minha mulher, não? Tô te esperando lá fora. Já aconteceu. Vou te matar. Tá demorando. Vou começar a quebrar isso aqui. Cara, mas não sou eu, não. Eu tô aqui sozinho. Não sou eu que botei 40 pessoas pra dentro ao mesmo tempo. Não, mas tá demorando, começa a quebrar. Já atendi com segurança dentro da sala. Mais de uma vez. Então, isso é uma coisa ruim, porque o que você tá ajudando fazendo isso? Né? Já atendi muito paciente sobre efeito de droga. Muitos. Graças a Deus, nos lugares que eu trabalho hoje, não tem isso mais. Muito raro. Mas já foi muito. E assim, é pessoa fora de si, cara. Então assim, da pessoa tentar se machucar a equipe de enfermagem, machucar a gente,
Já tive que segurar a paciente. Pra não partir pra cima de colegas. Principalmente as mulheres aí que são menorzinhas. É difícil um caboclo criar coragem pra partir pra cima de mim. Né? Pra partir pra cima de você. Ninguém parte pra cima da gente. E não é porque a gente vai agredir a pessoa. Inibe, o tamanho inibe, né? Mas das meninas, principalmente... Nossa senhora. Eu sempre falo com as minhas alunas, não dá plantão de noite sozinha. Vocês vão passar aperto. E passa. Porque as pessoas agridem. Às vezes, é o que eu tô falando, né? A pessoa tá frustrada. Né? Tirando os que estão fora de si, pelo uso de crack, heroína, cocaína, seja o que for, anfetaminas, álcool, né? As pessoas estão fora de si, tá demorando. Meu pai tá sofrendo aqui, ó. Você não vai atender ele, não. Fala, cara, eu tô com outra pessoa aqui dentro. Vai deitar no chão? O que eu posso fazer? Ah, meu pai tá no corredor. Pô, beleza, então eu vou virar um quarto. Porque não tem mais, velho. Então, essa é a parte ruim da profissão. Graças a Deus, nesse momento, eu já não faço mais isso, não. Por que as pessoas falam tanto mal do SUS? Porque ele não funciona direito. Quando a gente tá fora, parece que o SUS é uma zona. Mas não é. O SUS é fantástico. Nós somos disparado o maior sistema de saúde do mundo. Público. Nada se compara ao que nós temos aqui. Em termos de saúde pública, de um sistema universal, gratuito, sim. Ah, eu pago imposto. Beleza, mas você não paga para ser atendido. Se você não conseguir pagar imposto, você vai ser atendido. Então ele é gratuito, sim, para algumas pessoas. Tá? E nada é igual. É fantástico. É extremamente organizado. É tudo pormenorizado. Todos os níveis. Tem programa de atenção. Tem diretriz. É muito, muito legal. Só que falta dinheiro. Então, tem alguns gargalos do SUS que são muito difíceis de conseguir tratamento. Dou um exemplo da minha especialidade, né, da urologia. Conseguir um tratamento para cálculo no SUS é difícil. Determinados cálculos. Se tiver um cálculo dentro do seu rim, pra você conseguir o tratamento com uma ureteroscopia flexível, por exemplo, é um negócio quase impossível hoje. A fila bate 2 anos, 3 anos. Então, assim, é por isso que as pessoas reclamam. E criou-se um certo imaginário que o SUS não presta. Não é assim. E eu falo principalmente, o SUS é regionalizado, né? Principalmente no SUS Belo Horizonte, cara, o SUS BH funciona muito bem. Muito bem mesmo. Só que nós temos uma certa cultura de pronto-socorro. O brasileiro tem uma cultura de pronto-socorro. Então o que você faz? Você não procura a atenção básica, que seria sim o posto de saúde, no início, quando você tem um problema. Você espera ele ficar muito ruim e quer resolver ele naquela hora no pronto-socorro. Cara que vai ficar cheio. Né? E nós temos outras coisas sazonais, tipo dengue, tivemos Covid. Lota. Não tem jeito, lota. Mas, tirando alguns gargalos, algumas coisas mais pontuais, assim, a atenção secundária pode melhorar muito ainda, que é a consulta com especialista. Algumas coisas são maravilhosas, funcionam muito, muito bem. Tem coisa que funciona melhor no SUS do que no convênio. Então, assim, não se deve falar isso sem saber. Mas que pode melhorar e deve melhorar, com certeza deve. Isso aí, sem sombra de dúvida. A construção das UPAs foi algo bom para descentralizar o atendimento do pronto-socorro? Com certeza. Com certeza. A gente tem que entender para que a UPA serve. A UPA, ela não é para resolver o seu problema 100% das vezes. Mas a UPA, ela vai resolver grande parte dos problemas. Né? É excelente, cara. Porque a gente tem nível de atenção, né? Primário, secundário, terciário. Você mandar todo mundo pro hospital, pro terciário, não é o ideal. Porque grande parte dos problemas não devem ser resolvidos lá. Eles devem ser resolvidos com um atendimento em uma unidade. Pode ser uma unidade de emergência, né? Numa UPA, por exemplo. Mas ela consegue resolver e eliminar grande parte da necessidade de encaminhamento para os hospitais. E os hospitais vão ficar mais com a parte de internação mesmo. Então, às vezes, tem que internar para tomar um antibiótico venoso, mais tempo. O que algumas UPAs até acabaram fazendo. Criaram-se leitos nas UPAs para isso. Mas cirurgia na UPA não tem. Um procedimento cirúrgico, bloco, né? CTI a UPA não tem. A UPA tem uma sala de emergência, que na verdade você pega um paciente grave,
estabiliza esse paciente. Então você não deixa ele morrer. Você estabiliza, dá o primeiro atendimento, dá o suporte que você precisa. Para a causa definitiva, é um infarto, é uma embolia pulmonar, é uma apendicite supurada, é uma infecção urinária generalizada, que seja. Depois você vai transferir esse paciente. Então a gente tem uma coisa que chama SUS-Fácil. O SUS-Fácil é uma central de transferência. Você cadastra esse paciente e os hospitais cadastrados eles vão puxando de acordo com as vagas que eles têm. Então as UPAs são excelentes. É cheio. É cheio. Mas atende muito. O volume é muito grande. Então é maravilhoso. Dentro do contexto de pensar em atenção e pensar exatamente no que você falou de descentralizar, que é o grande objetivo do SUS, né? A descentralização, porque eu tenho que regionalizar meu atendimento. Ninguém entende melhor o que uma regional precisa do que quem comanda, quem gere aquela regional. Né? Então esse é uma das diretrizes mais importantes. Então é excelente. Parece que eu tô falando, parece que não funciona. Mas funciona assim. Não funciona igual deveria. Mas funciona assim. Quando chega um relato pra você assim, médico suicidou, o que você acha que foram as causas? Óbvio que causas são particulares, pessoais e subjetivos. Mas eu vejo muitos casos crescentes de médicos que cometem suicídio. Desde estudantes até o profissional mesmo. Cara, a medicina dentro das profissões é uma das que tem as taxas mais altas de suicídio. Se não for a mais alta. A última vez que eu olhei era uma das top 3, né? Vários motivos. Primeiro, a gente tem que entender que para uma pessoa suicidar, tirar a própria vida, ela tem que ter algum transtorno. Não só a questão de pressão, essas coisas. Porque o nosso instinto mais primitivo, o instinto mais primitivo do ser humano é a autopreservação. Esse é o nosso instinto mais primitivo. É por isso que você não consegue se afogar. Você pode tentar enfiar a cara lá e se afogar o tanto que você quiser, você não consegue. Chega uma hora que o seu instinto de autopreservação ele te suplanta e você sai. Né? Então, pra gente se machucar ou querer acabar com a própria vida, isso normalmente é algo que tem um transtorno psiquiátrico junto, né? Muitas vezes é depressão, e a gente tem que entender que depressão não é tristeza. Depressão não é ficar triste. Depressão tem uma parte de um transtorno químico, de neurotransmissor. Os psiquiatras falam disso muito melhor do que eu. Mas depressão não é ficar triste. Então, se a pessoa já tem, às vezes, algum transtorno, ou já tem uma questão de um transtorno bipolar, já tem um transtorno borderline, um transtorno de ansiedade importante, uma síndrome do pânico, e essa pessoa é submetida a um ambiente de alta pressão psicológico, né? Eu falo isso muito com os meus alunos também. O pronto-socorro é um ambiente hostil. É muito hostil. Porque toda hora explode uma bomba. Toda hora chega um doente grave, você não sabe o que vai acontecer. Quando você vai atender alguém, você vai atender seus alunos. Você sabe quantos alunos você tem marcado. Sim. Você sabe o que vai acontecer no seu dia. Tem um planejamento, tem um roteiro. Você tem o pronto-socorro, você chega lá, você não sabe o que vai acontecer, bicho. Você dá um plantão noturno, você fala, vou tentar dormir um pouco aqui, porque não tô aguentando em pé. Você não sabe quanto tempo você vai dormir. Você não sabe se vai chegar alguém, você não sabe o que vai acontecer. Então esse é um ambiente psicologicamente muito ruim. É por isso que plantão paga bem em relação a consultas. Porque é muito ruim. É horrível você dar plantão de porta. Porque toda hora chega uma bomba, explode, você não sabe se você vai dar conta do recado. Então essa pressão psicológica é muito grande. Se você já tem um quadro aí que já pode te prejudicar, você vive nessa pressão muito tempo, essa pressão psicológica, você vive isso aí 3, 4 vezes por semana, e aí você tá ligado às vezes num contexto de um abuso de uma substância que você tá usando ali pra tentar escapar, ou pra tentar dar conta do recado, ou porque já usava mesmo, ou seja o álcool, seja anfetamina, seja cocaína, seja o que for, você vai ter uma chance aumentada de chegar numa hora você não conseguir achar saída, né? Então assim, eu pelo menos vejo a questão do suicídio como uma pessoa que não vê mais saída. Essa pessoa, ela chegou no momento que ela tá tão em desespero, tão presa ali naquele transtorno, naquela situação patológica, que a única saída que ela vê é terminar tudo. Então eu acho que esse ambiente, essa questão dessa pressão toda, por ausência de falha, né? Você não pode falhar nunca. Isso aí com certeza prejudica muito. Dentro do hospital você consegue perceber, cara, esse médico não tá bem?
Ah, fácil. Esse aqui tá meio esquisito, cara. Fácil. Você sabe quem tá usando. Você sabe quem tá mal, quem tá passando do limite, do próprio limite, quem tá trabalhando demais. Você consegue ver quem tá vivendo à base de Venvance, por exemplo. Você consegue saber. Como a gente estuda muito os sinais de dependência, os sinais de uso de substância, é muito fácil pra gente ver quem chega no hospital de ressaca. Facinho de ver. Você bebeu ontem, cara. Você não tá bem, não. Você ia trabalhar hoje, por que você fez isso? Né? É fácil. Isso aí é fácil de ver. E é fuga, né? De tentar... Cara, deixa eu dar uma relaxada aqui, porque... Não deixa de ser, cara. E é o que eu tô te falando. Não é só pra nós. A medicina é só mais uma profissão. Tem nada demais. Tem as suas peculiaridades, mas... É a mesma coisa do cara que chega, bate lá o dia inteiro. Trabalha de sol a sol, chega em casa morto. E o salário dele não dá pra fazer a família dele comer. É a mãe que tá criando 3, 4 filhos solteira, porque o pai foi comprar um cigarro tem uns 3 anos. Nunca mais apareceu, né? E ela trabalha de doméstica e não consegue sustentar a família, cara. O dinheiro não tá dando. Você quer uma pressão psicológica maior do que essa? Como é que você julga alguém que bebe por causa disso? É impossível julgar, porque a pressão é tão grande, né? Como é que você fala pra uma mãe não usar nenhuma droga, não beber, se a filha dela com 16 anos começou a se prostituir? Ela não tinha futuro. O pai já foi, né? O filho tá sendo caçado pelos traficantes ali, ó, porque ele tá com a dívida na boca. Você não consegue pagar. Você não tem de onde tirar. Como você fala pra essa pessoa não se drogar? Não se entorpecer? Como que você julga isso? É muito fácil. Falar do seu mundinho, né? Do seu pedestal. Nossa, olha que absurdo. Cara, mas a pressão social, ela tá aí. É muito difícil você viver uma vida e falar, não, vou ser honesto, vou trabalhar, vou pagar minhas contas, vou fazer tudo de melhor pra todo mundo, enquanto você tá tomando ferro. Você só tem uma vida. É difícil você fazer isso, né? Então, eu acho que é complicado a gente ter esse contexto todo. Pro médico a gente tem os nossos motivos também, mas todo mundo tem o seu, né? Então, acho que é bem por aí mesmo. Como que você cuida da sua saúde mental, emocional, física? Cara, a gente tenta, né? Já tive períodos que eu me cuidei pouco. Por necessidade, eu não consegui, não dava tempo. Eu precisava, naquele momento, investir na minha formação. Eu julgava que aquilo era necessário pra mim. Paguei preços por isso, você bem sabe, né? Quando a gente começou a treinar, mal eu conseguia andar. Nem sei como é que eu tava trabalhando, cara. Eu não conseguia ficar em pé. De tanta dor que eu sentia. Então, tive que operar o joelho, porque machuquei por causa de peso e por aí vai, né? Mas, ao longo do tempo, a gente vai vendo que isso vai se tornando uma necessidade. Quando eu entrei no meu casamento lá, eu entrei mancando, não conseguia andar. Que eu olhei as fotos, eu vi o tanto que eu tava pesado. Eu falei, realmente, se eu não fizer isso, daqui a pouco eu não vou conseguir produzir mais. Se eu não conseguir produzir, eu não vou receber. Se eu não receber, minha família não come. A lógica é bem simples, né? Então, se cuidar se tornou, pelo menos pra mim, uma necessidade. Eu precisava fazer isso. Porque se eu não fizesse, eu ia começar a me prejudicar tanto que eu não ia conseguir mais ir pra frente. Então, assim, aí começou toda uma ideia de começar a fazer um exercício físico acompanhado. Porque eu ia na academia, eu sempre gostei de fazer exercício. Nós, ex-atletas, você pega um gosto pelo exercício físico, você não consegue ficar sem. Então, eu comecei a treinar com 6 anos. Desde lá, eu só fiquei sem treinar 2, 3 anos de residência, que realmente não dava tempo. Não tinha energia pra isso. Mas fora isso, eu treinei a vida inteira. Então, sempre gostei. Então, foi começar a treinar com supervisão. Não dá pra ir pra Smart sozinho, né? Pra poder treinar. Não, eu tenho necessidades ortopédicas específicas. E lá acontecem coisas. A gente bem sabe, né? Lá acontecem coisas. Lá acontecem coisas que só Deus sabe. Então, assim,
eu precisava treinar com acompanhamento específico pra mim. Então, assim, eu precisava pagar um personal pro meu caso, pra sentar comigo e falar, cara, onde é que tá doendo? Você não pode fazer esse exercício aqui agora, ó. Eu tenho que fortalecer esse grupo muscular primeiro. Eu tenho que melhorar seu equilíbrio, eu tenho que melhorar sua postura. Eu precisava disso. Eu precisava de um nutricionista. E isso aí também foram... Eu me cerquei de boas pessoas, acho que foi uma escolha fantástica que eu fiz. Que chegasse pra mim e eu falasse pra ele, olha, minha rotina é essa aqui, ó. Não vai mudar. Eu preciso que você adeque uma dieta que eu consiga fazer com a minha rotina. Porque eu não vou mudar, meu trabalho é esse. Então eu preciso que você consiga julgar uma coisa que factível, minimamente saudável pra minha rotina. Então, pra isso, pra eu conseguir essas coisas personalizadas, eu precisei investir. Não é barato pagar um personal. Não é barato pagar um bom nutricionista. Não é barato pagar nada. Mas isso, cara, isso não é gasto. Isso é investimento. Porque eu comecei a trabalhar melhor. Comecei a sentir menos dor. Você sente dor, cara. Sentir dor é ruim demais. Você sente dor todo dia, você começa a ficar mal-humorado. Ó, se você não tivesse preocupado antes em começar esse processo de cuidar de si, quando você ficou internado por Covid... Ah, eu tinha ido. Você de arrasta. Eu acho que eu tinha ido, sim. Com certeza, cara. Assim, já foi ruim o suficiente, né? Mas se eu tivesse 30 quilos mais pesado, sem condicionamento muscular nenhum, sem condicionamento físico, sem nada, eu não sei se eu tava aqui não, com certeza. Então, é questão de saúde mesmo, né? Meus exames estavam ruins, estava tudo ruim, cara. Pressão subindo. Ó, dando esse relato pessoal, você já quebrou um tabu de quem tá nos assistindo que médico também fica doente. Ah, fica. A gente tenta esconder, né? Mas a gente fica doente sim, cara. E de todos os tipos, né? A gente fica doente físico e a gente fica doente mental. Tem dia que você não tá bem, né? Você tem problema, você tem família, você tem finança. A gente fica doente demais, assim. Eu tô te falando, cara, atender com dor, bicho, é difícil demais prestar um bom serviço com dor. Dor emocionalmente frágil. Tem dia que você tá triste, você tá mal, aconteceu uma coisa ruim com você. Você lembra quando você caiu de moto? Você machucou o ombro. Cara, pegar a anilha com o ombro doendo, fazer força, você trabalha fazendo força. Perna furada. Não, você trabalha fazendo força, entendeu? Como é que você levanta o idoso do chão com dor? Não tem jeito de você ficar bem. Tem que fazer, né? Mas é difícil. O problema do médico é o mesmo problema de qualquer um que é PJ, autônomo. Como que você lida, como que você faz a sua gestão financeira? Cara... Porque é ser empresário de uma pessoa só. É difícil, né? Porque a gente tem que fazer autogestão. E ninguém ensina isso pra gente. Aprendi um tanto de coisa inútil na faculdade, cara. Aprendi um tanto de coisa que eu nunca mais usei. A maioria das coisas eu uso. Mas eu aprendi um tanto de trem que, tipo assim, não precisava, né? Mas ninguém ensina pra gente gestão financeira básica. Básica. Ninguém te ensina que imposto você tem que pagar. Ninguém fala nada disso, né? Então, assim, fazer autogestão é difícil pra caramba. Eu ainda acho até hoje muito difícil. Então, assim, não, mas médico ganha muito. Cara, não adianta nada ganhar muito se você gasta muito. O que importa, na verdade, é o balanço no final do mês, não no início. Então, se você ganhar muito e gastar muito, não adiantou nada. Então, assim, eu acho que isso é muito válido também pro personal trainer, pra qualquer profissional liberal, cara. Eu sou a minha própria empresa. Sim. Então, eu tenho alguns problemas. Se eu não trabalhar, eu não recebo. Então, se eu adoecer, meu faturamento cai. O mês que eu tive Covid aí que você tá falando, eu fiquei 21 dias afastado. No total. Nesse mês, a minha renda caiu 82%. Se eu não tivesse um seguro que me pagou, não complementou minha renda toda de jeito nenhum. Mas eu não fiquei devendo, né? Se eu não tivesse um lugar que eu tinha uma CLT, que eu simplesmente dei o atestado e falei, eu não vou. Beleza. Quando você tiver bom, você avisa. Pra continuar recebendo,
Eu não tinha conseguido pagar minhas contas aquele mês, não. Se eu não tivesse reserva de emergência, naquela época eu tinha. Não era boa igual é hoje, mas se eu tinha alguma coisa. Se eu não tivesse isso, como que eu ia manter o meu padrão? Na época eu não tinha filho. E hoje, que eu tenho? Como que eu ia pagar a escola da minha menina? Como que eu ia pagar a moça que ajuda a gente, que faz comida pra ela? Você conhece médico endividado? Demais. Demais. E vou te falar, é gente boa de serviço, cara. É isso que eu fico com raiva. Porque é muito nego bom. Bom mesmo de serviço. Trabalha bem, ganha muito. Mas ganha muito mesmo. Muito mais que eu. E não tem uma saúde financeira, cara. Vive na corda bamba, mês a mês. Eu já sentei uma vez com um colega e falei, cara, você ganha bem? Como assim? Você tá me falando que você tá sem grana? Que tá difícil? Como? Eu falei, eu gasto muito. Eu gasto muito. Então não adianta ganhar sem gastar. É o que eu tô te falando. Criou-se esse imaginário de que o médico tem que ter um certo status, né? E você tem que ser bem sucedido, você tem que andar num carro importado, você tem que fazer viagens internacionais gastando em euro, você tem que usar roupas de marca e sempre coisa nova, a mulher tem que andar com uma bolsa da Louis Vuitton para poder ir trabalhar no consultório. Cara, isso é muito furado. Porque isso não é saudável. Como é que você faz sua gestão financeira assim? E aí você começa a criar a questão de você criar gasto. Você ganha mais, se aumenta seu padrão de vida, você cria gasto. Você anda mais, você tem que correr. Você corre mais, você tem que começar a correr atrás do prejuízo o tempo inteiro. E o dia só tem 24 horas, né? E aí você começa a virar a noite, né? Porque nós ainda temos uma oportunidade, isso vai acabar em breve. Mas ainda nós ainda temos uma oportunidade de trabalhar mais se for necessário. Você não pode dar treino à noite. Que se alguém pedir pra você, vai falar, não, eu quero aumentar meus horários, eu vou começar a dar treino 3 da manhã. Você não vai achar aluno, pelo menos não no Brasil. Na época que você dava treino internacional, até que vai lá, né? Mas no Brasil você não vai achar essa pessoa. Eu posso pegar mais uma noite de plantão, ainda tem essa demanda. Em breve ela não vai ter não, porque do jeito que tá formando gente aí, muito em breve isso vai acabar. Mas eu ainda vou ter essa demanda. Eu posso aumentar minha carga de trabalho, então eu vou lá e aumento. Que isso implica em menos tempo de sono, menos tempo com sua família, menos tempo para treinar, menos tempo para descansar, menos tempo para viver. Então hoje eu tento medir a minha vida em horas, não em reais. Então esse bem aqui ele não custa R$1.000, ele custa tantas horas do meu trabalho, ele custa tantas horas da minha vida. Ele custa uma noite a mais que eu não vou dormir com a minha filha na minha casa. É mais um dia que eu não posso buscá-la na escola. É mais um final de semana que eu não vou poder levá-la no parquinho. E o tempo tá passando. E passa absurdamente rápido, como vocês bem sabem. Doutor, se esse episódio servir para mostrar pra gente de fora do hospital que vocês são humanos e pros médicos caírem em si também e falar, cara, eu não sou super-herói ou eu preciso fazer uma melhor gestão financeira, já valeu. É o que eu acho. Trazido pra cá. É o que eu acho. Só que eu não posso deixar você ir embora sem falarmos um pouco sobre a urologia. Claro. Na final das contas é o que eu faço, né? Por que homem só procura o urologista quando o bicho tá pegando? Cara, eu acho que é muito uma questão de orgulho mesmo, sabe? Do mesmo jeito que o médico, a gente tem essa questão de querer parecer infalível, né? De querer parecer o semideus, né? Mesmo que a gente não se sinta assim. Na maioria das vezes fica a dica, a gente não se sente assim. Mas você tenta passar essa imagem, não sei por que diabos, mas a gente tenta. O homem, ele tem que ser o forte, né? O homem tem que ser o forte, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o responsável, ele tem que ser aquele que nunca falta. Ele quer aparecer assim. Isso é uma coisa da natureza, né? O macho sempre quer aparecer. O mais forte, o com a maior juba, o com a penugem mais brilhante. Então isso é natural nosso, de querer aparecer. A testosterona faz isso com o homem, né? Ele fica querendo se mostrar o tempo inteiro. É por isso que as pessoas malham.
Ninguém malha pra ter saúde. Se malhasse, ninguém tomava bomba. O cara malha pra ficar forte, pra parecer o mais apto, né? O mais destacado. Então, muitas vezes ir no médico e ir no urologista, e alguns dos problemas que eu trato, né? E aí a gente inclui principalmente a disfunção erétil, que é uma coisa que eu trato muito, né? Que é o meu dia a dia. Admitir pro homem que ele falha, e que ele falha no momento que ele deveria ser o mais perfeito de todos, que é na hora da relação ali, que é a hora que ele vai mostrar pra mulher, ou pra outro homem, que seja, isso pouco interessa, pro parceiro ou parceira, que ele é o maioral, né, que é aquela hora da manifestação máxima ali da testosterona e da masculinidade. Quando ele falha, cara, é difícil. Então a maioria dos homens, quando chega a procurar a gente, é porque já falhou muito e já tá insustentável. E a maioria chega, quando a pessoa vai falar isso com você, é impressionante, cara, ele até abaixa a cabeça. Eu falo, não, eu tô com um problema de direção, não tô me sentindo mal, o pênis não tá subindo. Então, assim, é difícil admitir que você falhou. E você tem que admitir isso pra outra pessoa. Por mais que seja alguém que lida com isso todo dia. Eu falo, você não vai me falar nada que eu nunca tenha ouvido. Você não vai me mostrar nada embaixo que eu nunca tenha visto. Pode ficar tranquilo, eu olho pra esse negócio o dia inteiro. Fica sossegado. Mas ver isso dizer isso, admitir isso, a falha, é muito difícil. Então a pessoa tem que esperar até o negócio ficar horroroso, né? As pessoas que têm problema na próstata falam, olha, eu tô com problema na próstata, mas por que você não veio antes, cara? Tá muito ruim. Eu falo, não, achei que ia melhorar. Eu tenho medo de ter um diagnóstico ruim. Cara, se demorar até o diagnóstico, não vai fazer ele sumir, não. A doença não vai embora. Mas é questão de orgulho mesmo, de medo. No caso da disfunção erétil, sim, quando que é realmente uma patologia ou causa pelo estilo de vida? Cara, a definição de disfunção erétil é uma ereção insatisfatória para aquele homem, que não permite uma relação que ele julgue satisfatória. Isso é a definição de disfunção erétil, isso é o que está no livro, tá? Então qualquer vez que o homem não tem uma ereção que seja satisfatória para ele, é disfunção erétil. Isso é sempre patológico. Quando a gente fala de causas, aí a gente fala de uma disfunção erétil, a gente separa em disfunção erétil orgânica, que é causada por outras doenças, que a ereção nada mais é do que um processo vascular. Tá? Então o pênis ele é uma esponja de vaso sanguíneo. A gente precisa que tenha uma vasodilatação para que o sangue preencha esse pênis e eu consiga ter uma ereção satisfatória. Basicamente, de uma maneira muito simplificada, é isso. Então, se eu tiver qualquer coisa que implica na saúde vascular do meu corpo, e aí a gente fala de diabetes, a gente fala de gordura, colesterol alto, a mesma coisa que dá placa de colesterol na coronária, que é o que causa infarto, dá placa de colesterol nos capilares, nos sinusoides do pênis. Então, o cardiopata, ele vai ficar broxa. Não tem jeito. Porque ele está estragando o vaso sanguíneo. Cigarro, não tem aquela fotinha do cigarrinho broxa atrás do maço à toa, não. Ele estraga o vaso sanguíneo. Então, com certeza, vai ter problema. Isso é orgânico. A outra disfunção erétil é a disfunção erétil psicogênica. Né? A ereção, ela depende de um controle de um sistema nervoso autônomo que chama sistema nervoso parasimpático. A gente tem dois sistemas nervosos autônomos que existem em oposição no nosso corpo. A gente tem um sistema nervoso simpático, que é a adrenalina. Tá? Ele é a resposta a gente chama de fuga ou luta. Então é a adrenalina, é aquele que faz sua musculatura enrijecer, ele faz a sua circulação sanguínea aumentar, a sua pupila dilatar, você está pronto para lutar. Nosso corpo ele foi feito para viver na natureza, a gente evoluiu assim. Isso é a adrenalina, tá? O outro é o sistema nervoso parasimpático. Ele é o sistema nervoso da calma, é a acetilcolina. Ele é o sistema nervoso do relaxamento, ele abaixa o seu batimento cardíaco. Tá? Só que para alguns processos no nosso corpo, a gente não pode estar lutando. Faz sentido ter ereção lutando? Nenhum. Então quem controla a ereção é o sistema nervoso parasimpático. Que é do estado do relaxamento. Então se eu estiver nervoso, se eu estiver com a adrenalina alta, coração disparado, na hora que eu for ter relação, não sobe. Você desativou o sistema nervoso parasimpático.
Então aquela história de relaxa, amor, senão não sobe. É verdade. Então se o homem não tá confiante naquele momento, se ele não tá à vontade, isso às vezes acontece muito com uma parceira ou parceiro novos, né? Que é aquele momento que você tem que mostrar serviço, a adrenalina sobe. A adrenalina subiu, a ereção cai. Então se a gente tem uma disfunção erétil de origem psicogênica, aí a coisa muda um pouco. Porque eu tenho que trabalhar outros aspectos do que não só as doenças. Entendeu? Então o estilo de vida, onde que o estilo de vida influi? O estilo de vida influi muito na questão orgânica. Na questão da minha saúde vascular. Se minha saúde vascular não estiver legal, minha ereção vai sair prejudicada. E por que se antes o cachorro era o melhor amigo do homem, hoje o nome do cachorro se chama Tadalafila? Você sabe bem, né? Inclusive, né? Bom, cara, primeiro e mais importante, porque ele existe. A gente tem que entender que há 35 anos atrás não tinha essa medicação. Os inibidores de fosfodiesterase 5, que são Tadalafila, Sildenafila, Vardenafila e Iodenafila, os nomes comerciais aí, Viagra, Cialis, né? Por aí vai. E elas são medicações que existem há algum tempo, mas que se popularizaram há menos tempo. O porquê que hoje todo mundo tá tomando Tadalafila? Porque tem. Porque é acessível. Você quer um remédio que vai te fazer ter uma ereção mais longa e mais duradoura? Claro, por que não? Mas ele é um medicamento para quem deveria tomar. Só que se tornou meme, se tornou moda, porque qualquer lugar que você vai é só tomar um Tadala, toma um Tadala. Hoje eu vou sair com a mina, vou tomar um Tadala. Isso, aí é que tá. Vou tomar um Tadala. Por quê? Porque eu não posso falhar. Eu não posso falhar. Aí é que vem. Hoje, criou-se um imaginário da pessoa perfeita, né? Isso aí é culpa da maldita da rede social. Mas é assim que é a nossa cultura hoje. Né? Então hoje você tem que ser o perfeitão. Você tem que ser o que mais trabalha, ganha muito dinheiro jovem. Você tem que ser o que malha todos os dias, posta vídeo na academia às 5h10 da manhã. Às 8 você tem que estar fazendo yoga. Às 8h15 você tem que estar tomando café com Deus Pai, lendo, meditando e fazendo a sua espiritualidade. Depois você tem que trabalhar igual um cavalo, produzir loucamente. Depois à noite você tem que ter um momento relax com a sua família. Cara, ninguém dá conta de fazer isso tudo. É impossível você conseguir fazer todos esses aspectos de uma maneira equilibrada todos os dias. Ninguém dá conta. Né? E na hora do vamos ver, a hora que quiser tem que ter. Você não pode estar cansado. É uma coisa que eu tento explicar muito pros meus pacientes quando a gente está conversando sobre isso. Homem não é máquina. Não é só botar uma ficha que a coisa vai subir. Mas criou-se esse imaginário, né? Então, tem uma cobrança muito grande das parceiras, dos parceiros. Falam, mas você não tá subindo não? Você não tá me querendo mais? Você tá com outro na rua? Isso é muito preponderante nos homens casados. Não, mas você não tá fazendo comigo, você tá fazendo na rua com outra? Fala, não, eu tô estressado, tô mal, tô devendo, o Serasa tá me cobrando, tem um agiota batendo na minha porta. 011 tá me ligando. 011 não para, eu não consigo sair na rua, eu não tô conseguindo manter a minha família, eu não tô conseguindo lidar com o emprego que eu tenho hoje, mas eu não posso sair, porque eu preciso do dinheiro, eu tô me sentindo mal. Cara, isso afeta a sua ereção. É difícil entender isso. E aí, o que o cara faz? Fala, pra eu conseguir manter, eu vou tomar um estimulante. Eu vou tomar um Tadalafila. Preciso? Às vezes não. Mas eu quero ter essa segurança de que eu vou conseguir. Tá errado? Não, não tá não. Não tem problema nenhum. Eu preciso, eu tenho 20 anos, eu quero fazer uma gracinha. Eu posso tomar Tadalafila? Pode. Mas não precisa. Por que eu vou tomar Tadalafila? Porque eu vou me drogar. Tem vários amigos conhecidos, pacientes que fazem isso. Não, eu vou pra balada, mas eu vou levar um Tadala, porque eu vou encher a cara de droga. Eu vou tomar álcool, que é um sedativo. O álcool tem no cérebro a mesma função que o Rivotril, que é nos receptores GABA. Então, ele é um depressor do sistema nervoso central. Você consegue tomar um Rivotril e transar? Claro que não. Mas o álcool você quer tomar, né? E aí você vai, fuma um cannabis, que é pior ainda, que é mais um sedativo.
ou usa ácido lisérgico, que é um alucinógeno, e aí você vai e mistura com anfetamina. A anfetamina estimula o sistema nervoso simpático. Como é que você vai ter ereção se você tá com o sistema nervoso simpático estimulado? A anfetamina deixa ligadão. Aí quer virar o Kid Bengala. E aí no final da noite você quer pegar a menininha lá, né? Ou o menininho que tanto faz. Você quer virar um mastro. Cara, não tem jeito. Você intoxicou o seu cérebro. Mas aí o que você tem? Você tem um facilitador da ereção que tá ali na mão. Pá, você toma. E bomba? Os esteroides anabolizantes. Os asteroides, né? Os asteroides. Os asteroides estão aí também. É mais uma. Eu acho que é mais uma manifestação dessa questão da perfeição. Entendeu? Então você tem que malhar, e você tem que ser o bombado, e você tem que ser o fitness, você tem que ser o que alimenta melhor e o que mais mindfulness. Você tem que ser tudo. Porque no Instagram tem alguém que posta todo dia isso. A pessoa vai na academia, tira foto com peso e vai embora. E me deixa mal porque eu não sou assim. E eu fico mal. Se eu não sou essa pessoa, eu começo a me sentir mal. Eu começo a me sentir incompleto. Pô, mas Filemon todo dia posta lá café com Deus Pai, medita e começa a trabalhar 5 horas da manhã. E depois ele vai e faz o treino dele. E depois ele posta que ele tá fazendo uma corrida. Depois ele chega em casa e lava a roupa. Ninguém vê que você dorme 4 horas por noite, né? Ninguém vê que você vê sua mulher 2 vezes por semana. Porque você chega, ela tá dormindo, e você sai, ela tá dormindo. Isso aí ninguém vê, não. E aí você tem que ser o malhadão, né? Porque você tem que ser o perfeito. Você tem que atingir a perfeição. Você, como personal, você sabe muito mais que eu. Cara, pra você atingir um bom corpo com academia, se você não treinar 5, 6 vezes por semana durante uns 2, 3 anos, não tem esse resultado. Melhora a saúde, mas não qualidade muscular. Não estética. Não estética, não dá, cara. E pra você ter um corpo sarado, você tem que ter um percentual de gordura muito baixo. É muito difícil com o tipo de alimentação que a gente tem hoje. Então, o que o cara faz? Não, eu preciso crescer. Eu preciso ser o maioral. Eu preciso melhorar. Porque eu vou tomar testosterona, eu vou ter mais ereção. Não vai, hein? Fica a dica. Não vai. Mas vou, eu acho que eu vou. E aí eu vou ser o melhor de todos. E aí eu vou procurar o caminho mais fácil. Né? Eu vou procurar o caminho mais fácil. Não, isso aqui é só saúde. Eu escuto isso muito, gente. Eu faço com o médico. E daí? Se você fez com o médico é porque vai dar certo? Não, eu fiz com o médico. Quer dizer que é saudável ficar com a teste 2300? Claro que não. Não é porque um médico irresponsável te passou que é saudável. Então, o anabolizante, o acesso ficou mais fácil. Antes era mais complicado. Hoje o acesso é um pouco mais fácil. E tem um tanto de gente criando uns protocolos malucos aí que dá anabolizante simplesmente para melhorar. Não, você tá sentindo alguma coisa? Nada. Não, sua teste poderia ser melhor. Você tá bem, por que você vai tomar isso? Qual que é a lógica, né? Então é a busca do caminho mais fácil. De uma pseudo-saúde. Né? Não, eu tô melhorando... Escuta isso, eu tô melhorando a minha saúde. Até você começar a pagar o preço depois, né? Eu tenho uma amiga... Ela é ginecologista, doutora Jane. E ela tem uma agenda muito grande de mulheres que chegam lá problemas com chip da beleza, uso hormonal de um profissional que nem foi ela que colocou. Mas para resolver o problema, procura ginecologia. Sim. Quando o cara fica broxa ou infértil, ele corre atrás do urologista. Sim, é uma grande parte das minhas consultas hoje é isso. Resolver intercorrência de coisa que nem foi você que causou? Sim. Tratar o problema dos outros. Então, assim, quantas vezes, assim, a gente teve... Eu atendo complicações, né? E, assim, coisas que nem são complicações. Uma coisa é uma complicação da gente falar... Não, você teve, sei lá, alopecia, ficou careca, tá? Você teve um problema hepático. Você teve uma trombose na perna, porque seu hematócrito tá 58. Seu sangue tá mais grosso do que chouriço. Isso é complicação. Aí chega um paciente pra mim e fala: doutor, eu tô tentando ter filho e eu não consigo. Eu falo: pô, beleza, vamos fazer um exame? Você faz um espermograma 0. Não tem nem o espermatozoide. Engraçado, o espermograma seu tá ruim. Será que tem algum problema genético? Vamos pensar. Você toma algum remédio? Não tomo nada, não.
pega o exame hematócrito, que é um exame de sangue, né? Você mede a quantidade de célula vermelha do sangue proporcionalmente. Você tá usando hormônio? Ah, é? Não, uma testozinha a gente tem que usar, né, doutor? Pra poder dar uma equilibrada. Como é que você quer ter filho usando testosterona? Primeira coisa que a testosterona faz no seu organismo é inibir o FSH e o LH, que são os hormônios hipofisários. Zera seu espermograma. Zera. Todo mundo. Isso não é nem complicação. Isso é efeito. Isso não é porque algumas pessoas vão ter, não. Vai ter. Não vai ter espermatogênese. Ah, não, mas e aí minha espermatogênese vai voltar? Eu vou poder ter filho um dia de novo? Cara, não sei. De algumas pessoas voltam, depende do tanto de tempo que você usa, mas grande parte não usa. Não volta. Você tem atrofia testicular. Então assim, e aí você fala assim, ó, quem te passou o hormônio falou que você ia ficar infértil? Não, falou não. E agora? E agora? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ou então volta nele. Não adianta, a pessoa não sabe tratar isso. Sim. É bobagem, é perda de tempo, né? E faz parte. Qual que é uma frequência aceitável para eu ir num urologista? Tem consulta de rotina, de manutenção, só para saber se tá tudo bem? Tem, depende da sua idade, né? A partir dos 40 já é interessante ir pelo menos uma vez. A partir dos 45 todo ano, tá? Não precisa fazer toque em todas as consultas. Não é só isso. Esse é o medo dos machos. Urologia não é só isso. Tá? A gente só faz exame de toque em quem quer fazer. E hoje em dia a gente está se tornando um pouco mais liberal com isso. Então, às vezes a gente faz um toque a cada 2, 3 anos. Dependendo do seu padrão, a gente nem faz. Depende muito. Depende muito do desejo do doente. Então, ir no urologista não é tomar dedada. Não é só isso que a gente faz, né? Mas pelo menos a partir dos 50, uma vez por ano, com certeza. E uma coisa interessante é que, muitas vezes, eu sou o único médico que o paciente vai no ano. Muitos doentes só vão no urologista. Então eu dou diagnóstico de diabetes pra caramba, alteração cardíaca, colesterol alto, HIV nem se fala, eu já dei vários diagnósticos disso. Só por rotina mesmo. Então, a gente cuida do paciente como uma pessoa inteira. Lógico que tem coisas que eu vou pedir ajuda de outras especialidades. Mas a gente não vai lá só olhar a próstata, não. A gente olha várias outras coisas também. E a gente acaba trazendo esse cuidado como uma coisa de rotina mesmo. Mas todo ano, pelo menos. A partir dos 45, 50. Cara, muito obrigado, velho. De verdade. Que é isso. Foi um episódio maravilhoso pra eu gravar, até porque eu te conheço há um bom tempo. Eu não consigo não te agradecer por tudo que você fez pela minha mãe e pela minha família. Eu sei que a gente estava aqui como uma entrevista de um médico extremamente conceituado no Brasil, porque você realmente é foda. Que isso. Mas eu te agradeço muito pela amizade e por ter nos dado uma chance. Não, que é isso. Foi um prazer e sempre que precisar a gente vai estar aí para ajudar. E principalmente para mostrar que vocês são humanos. Sim, a gente tá do outro lado da cortina, mas a gente sofre também junto. E a máxima que a gente tem na medicina é cuidar, resolver às vezes, cuidar bastante e consolar sempre. Então a gente vai estar sempre junto, trazendo o melhor, mesmo que o melhor às vezes seja não fazer nada, né? Você sabe muito bem. Sim. Beleza. Galera, é isso. Você já sabe que eu sou um chorão, apesar de ter 2 metros de altura e mais 120 quilos. Dr. Rodrigo Conrad, além de ser meu amigo pessoal, é meu aluno de personal e foi um profissional muito presente na doença que teve um fim para minha mãe. Mas que bom que agora tá descansando. E onde você atende? Como que faz para as pessoas te achar? Cara, eu vou... Depois eu deixo com vocês aí o contato aí da minha secretária. Já vai tudo na bio. A gente atende consultório, eu atendo em vários hospitais da região aí. E quem precisar, a gente deixa o contato. Pode mandar DM no Instagram profissional também, que eu respondo. Se eu demorar um pouquinho, vocês não ligam, não. Que o Instagram profissional não é todo dia que eu entro. Mas a gente sempre responde, pode entrar em contato, que a gente sempre vai dar o máximo aí pra poder tentar ajudar a galera. Seus monstros,
Vai lá tomar uma dedada de vez em quando, vai ver como que tá a saúde do órgão genital de vocês. E não procurem um urologista apenas quando o melhor amigo de vocês não estiverem subindo mais, tá bom? Até a próxima. Valeu, pessoal.